Bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje vamos meditar, vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo do 1 ao 14, que fala da multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus realizou. É um trecho que tem várias lições e nós vamos meditar em algumas delas para nosso enriquecimento e entendimento do Evangelho de Jesus. Leiam essa passagem junto conosco no nosso vídeo para que vocês firmem bem a mensagem e haja uma compreensão melhor, uma meditação mais profunda nesse texto, porque é um texto de lições muito profundas. Amém? Amém. Evangelho de João 6, do 1 ao 14. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e a grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: "Onde compraremos pão para esse povo comer?" Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. "Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente?" Disse Jesus: "Mandem o povo assentar-se." Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: "Ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado." Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: "Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo." No Evangelho de João, João conta a passagem que Jesus faz a multiplicação dos pães, não é? E Jesus havia passado o rio Tiberíades, estava na outra margem, ele subiu ao monte e avistou uma grande multidão que o estava seguindo, estava acompanhando. O texto conta que eram 5.000 homens, mas o texto só cita os homens. Nós podemos entender então que havia mulheres, crianças, o que pode ser que fosse uma multidão de mais de 10.000 pessoas, entre mulheres, crianças e homens, né? E o que acontece? Jesus viu aquela multidão e ele pergunta: "Com que vamos alimentar essa multidão?" E logo vem um discípulo e diz: "Olha, nós temos aqui um rapaz que tem 5 pães, 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? E o nosso dinheiro também, 200 denários, não é suficiente para alimentar tanta gente." Era muita gente realmente. Então Jesus queria testar a fé dos apóstolos, né? E ele fala: "Bom, mande que a multidão se assente", né? Eles se assentaram em grupos e Jesus faz a multiplicação dos pães, dos peixes e todos se alimentam, né? Ao ponto de sobrarem restos que foram capazes de encher 12 cestos, os restos dos pães, os restos de alimento dos peixes, né? E o que acontece então? Por que a multidão seguia Jesus? O texto diz que a multidão sabia das curas que Jesus realizava, dos sinais que ele realizava, e a multidão o seguia para isso. Era uma multidão carente. Nessa época, essas pessoas, elas viviam pelo pão de cada dia. Não havia nenhuma segurança, era um tempo muito difícil. Era um tempo que você tinha que ganhar o seu pão daquele dia, no outro dia você tinha que lutar novamente, e novamente você não tinha nenhuma segurança, você vivia dependendo realmente do trabalho que lhe davam a cada dia, e as pessoas eram acostumadas a passar grande necessidade. E as pessoas pobres também
elas eram pessoas sem valor. As pessoas simplesmente não ligavam para as pessoas pobres, as suas necessidades, as suas famílias. Então era um povo sofrido, um povo necessitado, um povo doente, em que encontrou em Jesus uma esperança, encontrou em Jesus um calor humano, encontrou em Jesus o próprio Deus. E essas pessoas, conhecendo esse amor de Jesus e o seu poder em curar, vão atrás de Jesus. E Jesus, vendo essa multidão, tem em seu coração um sentimento de ajudar essa multidão. Ele percebe que essa multidão está com fome, está carente. O que essa lição nos ensina? Entre a principal, ensina várias coisas, claro, que nós nem podemos, nem temos capacidade de falar agora de todas as coisas. Mas o que essa lição nos ensina, o que Jesus quer nos ensinar com essa passagem, que parece à primeira vista que está contando apenas um fato, mas na verdade o que a gente tem enfatizado, todas as passagens do Evangelho são lições em que Jesus nos ensina. E nós temos que ter essa iluminação de Deus para aprender a cada dia uma nova lição. Mas essa lição em especial é muito importante para a nossa vida cristã. Percebam bem, Jesus não tinha obrigação de alimentar essa multidão. Ele já havia praticado várias curas. Ele dava o seu amor. A unção de Jesus deixava as pessoas calmas, saudáveis, felizes. Jesus irradiava amor, irradiava o poder de Deus. As pessoas se sentiam protegidas. Elas já não se sentiam desprezadas. Elas já não sentiam que não eram nada. Elas se sentiam amadas por Deus, mesmo que muitas vezes elas não entendessem absolutamente nada do que Jesus falava. Mas elas sentiam o amor de Deus, se sentiam importantes e se sentiam aconchegadas nos braços de Deus. Elas se sentiam muito bem e curavam de suas doenças, e curavam de suas obsessões, e se transformavam em pessoas mais felizes, apesar de viverem naquela sociedade injusta e opressiva que as desprezava. Mas Jesus, vendo aquela multidão, ele multiplica o pão. O que ele nos ensina? Ele nos ensina a ter empatia. O que significa isso? A nos colocar no lugar daqueles que sofrem, não sermos indiferentes ao sofrimento das pessoas. Por quê? Porque ele não tinha obrigação de multiplicar nenhum alimento para aquelas pessoas. Ele não tinha essa obrigação, mas ele se pôs no lugar das pessoas, entendeu que elas estavam com fome e a fome daquelas pessoas se tornou o problema de Jesus. E Jesus, através de um sinal miraculoso, atendeu aquela primeira necessidade das pessoas que estavam com fome. Não é? Então, o que Jesus nos ensina? A termos empatia, a nos sentirmos que os problemas dos outros nos afligem, que o sofrimento do nosso próximo nos aflige. Certa vez eu vi um pregador do Evangelho dizer que ele não se sentia nunca em paz porque ele sempre lembrava do sofrimento das crianças na África, se remoendo no próprio vômito, na extrema pobreza. O que ele queria dizer era que no mundo há tanto sofrimento, tanta injustiça, que é quase impossível se sentir totalmente em paz, porque o sofrimento daquela pessoa lá na África fazia com que o coração dele doesse também. Isso é uma empatia, é o sofrimento das pessoas. Mas eu sou pobre, como eu posso ajudar as pessoas? Você sempre pode ajudar, sempre dê uma roupa velha, uma comida que esteja sobrando, uma conversa, chame para ler o Evangelho se for possível. Às vezes você tem um conhecido, um vizinho que está em depressão, convide a ele, vamos fazer uma leitura do Evangelho, vamos pegar 20 minutos por dia, vamos confiar no Evangelho, confiar em Jesus. E as pessoas que fazem isso normalmente acabam curadas. Por quê?
porque o Evangelho, Jesus tem poder. E Jesus se revela através do Evangelho. Ele se revela porque Jesus está vivo. E através do Evangelho, nós sentimos a unção, a presença de Jesus, que nos restabelece a saúde, a alegria, a vontade de viver. Então faça isso. Mas o meu vizinho está com problema, mas eu não conheço o meu vizinho, não é meu problema. Não faça assim, convide-o. Você sentindo, dê uma oportunidade, dê uma palavra para ele, nunca condene ninguém. As pessoas já são muito condenadas. Procure sempre ser um braço amigo, ser uma pessoa compreensiva e, tendo a oportunidade, fale de Jesus, para que as pessoas realmente possam se sentir seguras e possam ser acolhidas por Cristo, porque Cristo espera que nós não sejamos insensíveis às necessidades dos outros e nem sejamos pessoas que concordem com injustiças e que as pessoas sofram sem ter necessidade, por injustiças de pessoas que detêm poder, detêm riqueza, não é? E nós precisamos ter essa empatia, sentir o sofrimento do próximo, orar pelo próximo, tendo oportunidade, ajudar o próximo assim que for possível. Vamos ter essa empatia, porque Jesus nos ensina isso nessa passagem. Ele multiplica os pães e sacia a fome das pessoas. Amém? Amém. Então, amigos, que mensagem maravilhosa, não é mesmo? A gente, às vezes, lendo essa passagem, na maioria das vezes, pensa só mais assim, como o Alexandre falou, no milagre, propriamente dito, né? Que Jesus multiplicou a comida, né? Que eles precisavam. Mas ele hoje deu uma ênfase na empatia, né? Que é você vê que a palavra de Deus, ela é viva, o Espírito Santo pode falar conosco através de uma passagem só, várias lições. Então é isso mesmo, nós precisamos nos colocarmos no lugar dos outros. Hoje nós estamos vivendo uma situação muito diferente no mundo, né? Com essa pandemia, com essa questão de isolamento, esse sofrimento. O que nós podemos fazer? Nós podemos orar pelas pessoas, orar pelos que sofrem, orar pelas pessoas que estão trabalhando nos hospitais, as pessoas que estão ajudando ali os que não têm alimento, e nós podemos também ajudar de alguma forma. Então, para terminar esse vídeo de hoje, vamos fazer uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de compartilhar o teu evangelho, de meditar na sua palavra que é viva e eficaz. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre fala conosco e o Senhor nos ama. Prova disso que o Senhor enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos ajude a ser pessoas que têm empatia com os que sofrem, não serem indiferentes ao sofrimento alheio, mesmo que conosco estejamos bem, numa situação confortável, devemos pensar também naqueles que não estão, orar por eles e ajudar. Obrigada por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, compartilhar essa mensagem e convidar outras pessoas para ler a Bíblia e orar com você. Amém? Você pode fazer isso, cada um na sua casa, né? Que é para respeitar a questão do isolamento social. Então, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.